Vamos fazer aqui uma análise crítica do texto A Função do Arquiteto, retirado do livro Arquitetura e Política, do Montaner e da Zaida Muxi. Esse texto diz assim: no princípio do século XXI, nesse contexto de monopólio do poder econômico, a função do arquiteto se tornou mais ambígua e ambivalente. Ele tende a converter-se num servidor dos interesses do poder privado e da ideologia do poder público, o que lhe anula intrinsecamente as possibilidades de desenvolvimento de uma cultura crítica. Pois, de fato, no contexto da sociedade neoliberal, está arriscado a ficar sem trabalho. Embora o arquiteto continue defendendo seu papel cultural e social, sua profissão acabou ficando incompatível com o exercício da crítica. Inclusive, a informação sobre o que é arquitetura passou a ser dominada por lobbies de pressão e de interesses. E ele diz assim: nesse contexto de monopólio do poder econômico. Então ele está partindo do princípio que o poder do dinheiro, das decisões e da política, nesse começo do século XXI, está em poder de poucas pessoas, poucos grupos. Então, nesse contexto de monopólio, a função do arquiteto se tornou mais ambígua e ambivalente. Ou seja, está atendendo a dois polos. Existe uma ambivalência, existe um conflito de conceitos, um conflito de interesses. O arquiteto tende a converter-se num servidor dos interesses do poder privado e da ideologia do poder público. Aqui estão representados graficamente os dois polos que o autor chama de ambivalência do arquiteto. A quem ele deve servir? Por um lado, grupos de interesse privado, particulares, juntamente com o poder público e a sua respectiva ideologia política, social e outras. E, do outro lado, a liberdade que ele precisa para desenvolver uma cultura crítica, livre dessas fontes de interesse. Por que ele está falando isso? Porque o arquiteto precisa receber dinheiro para pagar suas contas. Ele tem despesas. Ele precisa viver. Ele é um ser humano como qualquer outro. E de onde vem esse dinheiro? De pessoas, de grupos de interesse privado ou do poder público, que paga para ele exercer sua função. Para ele desenvolver uma cultura crítica, alguém tem que contribuir para a sua subsistência. Ou seja, o arquiteto, por conta própria, não pode desenvolver uma cultura crítica. Ele não tem como se manter, sobreviver, sem ter alguém por trás para desenvolver essa cultura crítica. Ou seja, de qualquer forma, o arquiteto está dependendo de outros, de fontes de poder, de subsistência. Embora o arquiteto continue defendendo seu papel cultural e social, sua profissão ficou incompatível com o exercício da crítica. Inclusive, a informação sobre o que é arquitetura passou a ser dominada por lobbies de pressão e de interesses. Então, além do arquiteto ter que optar entre atender grupos de poder econômico e ou grupos de interesse político, a própria noção do que é arquitetura está controlada por algum desses grupos. No segundo parágrafo temos o seguinte: o que denominamos crise da profissão. Então, ele está partindo do princípio que existe uma crise da profissão.
Essa crise é resultado dos desajustes entre a cultura, a formação do arquiteto e o que a sociedade neoliberal pensa disso tudo. Então, o que a cultura deseja é uma coisa, ou seja, o que a sociedade deseja é uma coisa. A formação do arquiteto que ele recebe na universidade diz outra coisa. E o que a sociedade, o que as pessoas, o que os grupos de pressão da sociedade requerem é uma terceira coisa. Essa crise também vem da contraposição entre o modelo universitário para formar elites e o processo de democratização do acesso à universidade. Então, por um lado, é interesse dos governos, principalmente aqui no Brasil, que muitas pessoas tenham acesso à universidade. Como se o fato da pessoa ter um curso superior significasse que ela vai ter mais possibilidades de ganhar mais, que ela vai ser um cidadão mais realizado, que vai se sentir mais feliz, com mais oportunidades de crescer na vida. Só que isso não é verdade. Não é porque a pessoa tem faculdade que vai ter mais oportunidades ou menos oportunidades. Porque existem muitas pessoas que não têm faculdade e ganham muito bem e vivem muito bem. De um lado, existe um modelo universitário para formar elites. Por quê? Porque quem faz uma faculdade e consegue viver da profissão que estudou, da profissão para a qual foi formado, é apenas uma pequena parte. A maioria das pessoas que fazem faculdade não trabalham naquela área. Usa a faculdade apenas como uma cultura geral ou como uma questão particular, uma questão familiar da pessoa que teve oportunidade para estudar. Mas não necessariamente a pessoa vai estudar naquela área. Muita gente faz faculdade, por exemplo, de Direito e nunca vai ver um processo na vida. É só uma questão de cultura geral ou de status. O perfil dos profissionais que se formam continua se baseando no falso pertencimento a um grupo de excelência. Então, as pessoas que se formam na faculdade de arquitetura, teoricamente, pertencem a um grupo de excelência, que se destaca por sua cultura, por seu poder econômico, por seu conhecimento dos processos sociais, dos processos tecnológicos. Só que esse grupo de excelência vai trabalhar para quem? Vai trabalhar para os mais favorecidos. E, portanto, são educados para serem servidores do poder. Porque eles têm que trabalhar para quem? Para quem tem o dinheiro, o poder para contratar um arquiteto. E a sua atuação para os outros, que são esses outros? É o resto da sociedade. Se você tirar os poderosos da sociedade, os demais são o que o Montagnard está chamando de outros. Então, a atuação do arquiteto para os outros, quer dizer, para o resto da sociedade, é sempre assistencial e a partir de instâncias superiores. Quem não tem dinheiro para contratar um arquiteto diretamente, usa o serviço do arquiteto indiretamente, através do quê? De órgãos assistenciais. Podem ser órgãos do poder público, podem ser entidades beneficentes, podem ser grandes milionários que fazem filantropia, constroem faculdades, constroem hospitais, constroem creches por conta dele, doam isso para a sociedade, só que eles contratam um arquiteto para fazer essas edificações. Nesse sentido, são visíveis várias posições que tendem a polarizar entre dois extremos. Por um lado, os arquitetos que desejam ser fiéis ao status quo, seus clientes e mestres. Então, esse é o primeiro grupo, os arquitetos fiéis ao poder, à situação atual do poder. Ou aos seus mestres, a quem os formou. Do outro lado, estão aqueles que tentam melhorar a vida das pessoas, ou por conta própria, por conta do próprio arquiteto, ou atuando para entidades beneficentes, atuando para
pessoas que têm condições e fazem filantropia, fazem caridade. Agora, se o que o arquiteto deseja é ser reconhecido e publicado na mídia, terá que ser fiel aos famosos, aos poderosos, e ir adaptando com falsidade as mensagens que a mídia e os grupos de pressão tendem a promover. Por que ele está dizendo adaptando com falsidade? Como ele disse no primeiro parágrafo, a informação sobre o que é arquitetura passou a ser dominada por lobbies de pressão e de interesse. No parágrafo 4º ele diz assim: por exemplo, é de vital importância desmascarar aqueles que, dedicados a integrar-se em seu papel de servidores do poder e dos interesses imobiliários, recorrem à impostura, à hipocrisia e aos falsos argumentos para justificar-se, utilizando alegações falsas e alheias à realidade das obras, como sustentabilidade, socialização e vanguarda. Existem arquitetos que estão, sim, a serviço do poder, a serviço dos poderosos, mas querem mascarar essa atuação com certos rótulos que pegam bem, que lhe dão uma certa aura de trabalho social. E para isso lançam mão de rótulos e ferramentas, como ele diz aqui, falsas alegações, como sustentabilidade, socialização e vanguarda. Segundo Montaner, deveriam reconhecer abertamente que sua obra entra numa lógica de controle e domínio, de exploração e especulação, que são arquitetos a serviço dos poderosos. Nesse sentido, todo arquiteto que projeta hoje um edifício público, um aeroporto, um museu ou um centro comercial, deve saber que os espaços e os meios de controle são tão importantes que influem no projeto de maneira muito diferente de como seria até poucas décadas, especialmente em seus acessos e saguões. As questões de segurança e de controle passaram a ser itens prioritários, e seria hipocrisia continuar projetando sem querer reconhecer isso. Como consequência, os elementos de controle são um requisito a mais nos edifícios públicos, assim como também existem equipamentos como elevadores e sanitários, e os técnicos devem encará-los como um tema de projeto, para ser resolvido da maneira mais honesta e eficiente. Então, esse parágrafo todo, o Montaner está usando para dar um pequeno exemplo do arquiteto ao serviço do poder, porém, rotulando esse trabalho, dourando a pílula, porque, na realidade, o importante, o edifício público, que é o exemplo que ele está usando aqui, são os meios de controle que influem no projeto atualmente de maneira muito diferente do que seria há alguns anos. Isso é fácil de ver, por exemplo, nos edifícios residenciais. Antigamente, os edifícios de apartamento, em todo o Brasil, não tinham separação da rua. Quem andava pela rua podia entrar dentro do terreno do edifício e circular por ele sem problema nenhum. Hoje em dia, com a questão de segurança, isso é proibido. Os prédios viraram verdadeiras fortalezas, com cercas, alarmes, câmeras, vigilantes e todo tipo de dispositivo relacionado à segurança. Nos locais públicos, a segurança é ainda mais rigorosa. Então, esse é um pequeno exemplo de como o arquiteto trabalha a serviço do poder, dos poderosos. E, como o Montaner está dizendo aqui, se ele pretende fazer uma ação social, isso tem que vir rotulado, tem que vir, às vezes, disfarçado. Porque, na realidade, esse trabalho social não cabe ao arquiteto fazer. Cabe a algum outro poderoso que, seja lá por
bondade, por necessidade e por política, quer agradar as parcelas menos favorecidas da população. Pense nisso, analise a sua carreira e veja que tipo de cliente que você deve procurar.